Boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, de acordo com o horário que você vai assistir esse vídeo. Então, eu quero te dizer muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência e também comemorar o fato de que hoje eu tenho o prazer e a honra de receber um grande brasileiro. Eu sou fã desse homem chamado professor Pedro Lucena. E quem é o professor Pedro Lucena, gente? Olha isso, dá uma olhada. Eu falei para ele, olha, eu vou ter que resumir, porque é um quilômetro e meio de papel nesse currículo Lattes dele. Então, eu peguei um pequeno resumo que eu vou me dar o luxo de ler, porque eu não gravei, tá bom? Olha só. O professor Pedro Lucena, ele é formado em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás. Ele é pós-graduado em docência do ensino profissional e superior pela Faculdade do Distrito Federal e acadêmico do 10º período de Direito pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Uniplan. Ou seja, isso aí, gente, é o resumo do currículo do professor Pedro. Porque senão a gente vai ficar aqui uns 5 vídeos só lendo o currículo do professor. Bem, com esse tamanho todo de sapiência, de sabedoria, dentro de tão pouca idade, porque é um jovem homem, eu vou começar falando com ele. Nós temos 3 temas importantíssimos aqui para conversar nessa oportunidade. Nós vamos falar sobre geopolítica, sobre política no Brasil com foco... Desculpa, gente, minha voz é terrível. Com foco no STF, e, finalmente, nós vamos discutir uma questão bem complexa, bem polêmica, que é sobre o aborto. E, mais uma última informação, nós somos conservadores, nós somos de direita. Então, isso é mais uma informação para você que está assistindo a essa entrevista. Boa noite, professor Pedro. O que você me fala, então, das eleições nos Estados Unidos? Qual a importância dessas eleições para o Brasil? É isso mesmo, para o Brasil, professor Pedro. Eu não sou americana, sou brasileira. Mas é ou não é importante essas eleições dos Estados Unidos para o Brasil? Obrigada. Boa noite, Paula Mesquita. Agradeço aí a oportunidade deste momento. Estou extremamente feliz com essa série que você está fazendo e espero que tudo dê certo. Faço votos de felicidades, tá bom? Estou felicíssimo e agradecidíssimo mesmo. Bom, quanto às eleições norte-americanas, um aspecto muito importante que nós precisamos recordar e que vem lá da minha primeira formação, que é geografia, é sobre o ser humano no espaço. Qual é a importância da geografia enquanto ciência para aí sim nós chegarmos à conclusão de que os Estados Unidos são um espaço e que tudo o que acontece lá reverbera mundo afora, sobretudo e principalmente pela questão econômica, porque é o país mais rico do mundo já há pelo menos meio século. Então, veja bem, se temos aí o país mais rico do mundo desde ali, mais ou menos, o final da Segunda Guerra Mundial, é óbvio que o que acontece lá no sistema político-econômico vai impactar o mundo todo de forma não homogênea, mas de forma gradual, conforme as relações diplomáticas que aquele país tem com os demais. E no nosso caso aqui do Brasil, o atual gestor federal, que é o presidente Bolsonaro, tem buscado um momento mais íntimo com aquele país, tem buscado uma parceria econômica um tanto quanto mais forte, para que o espaço do Brasil e o espaço dos Estados Unidos, a nação brasileira e a nação norte-americana, estejam aí de forma mais produtiva para ambas as partes, porque no negócio, né, todo mundo quer sair ganhando, ninguém entra no negócio para perder. Assim é na vida do ser humano, assim é na vida das nações também. Então, essa história de que
os Estados Unidos estão com eleições e eu não conheço o sistema eleitoral americano, eu não conheço os candidatos, eu não conheço as regras e o sistema de lá, e tudo que fique por lá mesmo, essa concepção, esse entendimento não cabe hoje nos dias atuais mais. O sistema eleitoral norte-americano é completamente diferente do brasileiro, a iniciar pela questão partidária. Lá só tem dois grandes partidos, que são o republicano e o democratas, no qual o primeiro, que eu falei, republicano, está lá com o presidente Donald Trump indo para a reeleição, e o segundo, que é o democratas, equivalente mais ou menos à esquerda brasileira, está lá com o Biden como o candidato na tentativa de ganhar o posto. Pois bem, lá não tem essa série de partidos todos que nós aqui temos no Brasil. Hoje nós temos mais de 30 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE. Lá essa realidade não existe, é uma outra. Porém, apesar de dois únicos partidos que aquele país possui, dentro deles há divergências internas de quem é que vai ser candidato, de quem é que pode esperar para ir numa próxima oportunidade. As eleições não são alinhadas, que nem no Brasil nós temos, porque aqui no Brasil, quando nós temos as eleições presidenciais, nós também temos a de todos os governadores, a dos senadores dos estados e aqui do Distrito Federal, dos deputados federais, deputados estaduais, no caso aqui do DF, os deputados distritais. Então, aqui no Brasil, há um alinhamento que lá nos Estados Unidos esse alinhamento também não existe. Cada estado vai fazendo, não é, a sua organização eleitoral dos deputados, senadores, governadores e etc. Bem, eu milito e faço votos de que o presidente Trump seja reeleito pelo fato de que as experiências republicanas que os Estados Unidos tiveram não foram bem para aquele país e nem para os demais. Uma falta de empatia, uma falta de boa vontade para querer negociar com os países, era somente o abrupto querendo esmagar o mais frágil. E não é essa relação que nós estamos hoje do Brasil com eles, não é? Os presidentes de lá e de cá estão tentando, à medida do possível, fazer acordos parceiros, justos, honestos e que sejam vantajosos para os países. Se chegar um novo presidente que, digamos, hipoteticamente, aquilo que eu não quero, não é? O Biden venha a ganhar lá, boa parte da pauta que estava em trâmite, que estava em andamento do presidente Bolsonaro com o Trump, certamente será travada ou modificada. Então, nós temos que prestar atenção. Lá, outra questão é quanto ao voto. O voto lá não é um voto direto da mesma forma como o nosso aqui. Eu estou acabando por fazer uma comparação entre os sistemas eleitorais, não é? Para vocês verem a importância. Lá, o voto popular não decide a eleição, são os delegados. Os estados, cada estado tem uma quantidade X de delegados à luz da quantidade de eleitores que cada estado tem. Então, cada estado tem uma quantidade e aqueles estados são os que decidem quais são os eleitos, qual o presidente que será eleito, porque cada estado tem uma quantidade X de delegados que vão para essa votação, então lá, na verdade, é uma eleição indireta. Então, pois não, Paula. Desculpe interromper. Mas tranquilo. Porque a gente pensa, assim, de falar para as pessoas que, como eu, assim, que não tem muito conhecimento geopolítico e que ainda não entendem a importância de que exista um alinhamento político de países entre a maior potência do planeta, que é os Estados Unidos, potência econômica e bélica dos Estados Unidos, esteja alinhado com o Brasil. Por que essa importância? Primeiro porque é o meu entendimento, eu não sou professora, eu sou apenas uma curiosa. O mundo, de um tempo para cá, nós temos observado que está havendo uma mudança de comportamento no que diz respeito à política de esquerda. Existem países que estão, não todos, eu morei na Europa até ano passado e sei como que a Europa é esquerdista, porém, está havendo um despertamento, isso eu vi quando estava lá, e daqui também a gente pode ver,
das pessoas que têm questionado o sistema socialista. Então, no momento em que os Estados Unidos estão alinhados com o Brasil, o presidente Trump alinhado com o presidente Bolsonaro, porque defendem, são políticos conservadores, são políticos de direita, têm o mesmo entendimento de pátria, família, Deus. Se houver uma quebra nesse alinhamento desses dois países, e por acaso o presidente Trump não se eleger, de que forma que a gente que não entende precisa entender que é importante que a gente faça campanha, nós que defendemos a política de direita, que a gente faça campanha para a eleição do presidente Trump, campanha de convencimento. Não que a gente possa votar lá, mas a gente pode convencer para mudar o pensamento, como já vem sendo mudado, não do jeito que a gente quer, mas já vem sendo mudado no resto do mundo ocidental. Por que eu estou fazendo todo esse discurso? Porque nós estamos falando em geopolítica. Então, a geopolítica ela abrange não só Brasil e Estados Unidos, é o mundo todo, principalmente o mundo ocidental. Porque o mundo oriental é uma outra parada, realmente é uma outra parada. Então, vamos ficar com o mundo ocidental. As pessoas, a grande maioria, não tem ideia da importância que é o Brasil estar afinado com a maior potência econômica e bélica do planeta. Ainda não só pela parte econômica, mas pela parte de defesa dos territórios. Por exemplo, a Venezuela não invade o Brasil ou não se une com países que apoiam a Venezuela para fazer frente ao Brasil, porque sabe que tem os Estados Unidos que vão fazer frente e vão acabar com eles. Isso é o que eu penso. Então, a minha pergunta desculpa, eu fui muito longa na minha colocação, mas a minha pergunta como que a gente consegue explicar para as pessoas leigas, como eu, que é importante se interessar e discutir sobre política internacional e principalmente agora com foco na eleição do presidente Donald Trump. Como que a gente faz isso, professor? Então, eu vou dar um exemplo prático de uma vivência atual, moderna, tecnológica, contemporânea. Quem ainda não segue as redes sociais, é claro que eu vou falar de todos, né? Mas de dois principais ministérios, duas grandes pastas, dois grandes ministros que têm trabalhado bem pelo Brasil. Óbvio que os outros também estão, mas esses aqui são, para essa discussão, os primordiais. Ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e o ministro Tarcísio, da Infraestrutura. Sigam lá as redes sociais dele, Twitter, Facebook, Instagram e toda e qualquer plataforma que tiver. Vocês vão ver o trabalho que eles têm desenvolvido, cada um nessas duas pastas, que são pastas eminentemente econômicas, e as parcerias que já estão em vigência, Brasil e Estados Unidos, e que podem vir a ser comprometidas com a não reeleição de Trump. Então, boa parte do que o Brasil produz na agropecuária, com gado, com leite, com derivados do leite, o queijo, com soja, que o Brasil é um grande produtor de soja, mas nós não consumimos soja. Nós, brasileiros, não temos o hábito de comer soja no dia a dia. Norte-americano, boa parte dos norte-americanos tem. Entendeu? Vai lá e segue, porque é uma pauta extensa. E isso aí da Agricultura, ministra Tereza Cristina. A outra pasta que eu cito aqui, como prática, para todo mundo acompanhar, porque é dever, isso é dever do verdadeiro cidadão brasileiro acompanhar as ações do governo, indo na fonte real original. Vai lá na pasta dos ministros. Todos os ministros hoje de todos os ministérios têm redes sociais. Óbvio que são os assessores que alimentam lá, mas de qualquer forma é lá o canal. Vai lá. Procura lá no Ministério da Infraestrutura, não é, as obras que estavam paralisadas há décadas no Brasil e que o ministro Tarcísio tem colocado em andamento. Boa parte daqueles recursos ali, o Brasil está afogado no dinheiro, está nadando no dinheiro? Não. Ali é dinheiro, muitas vezes, entendeu? Desses acordos internacionais do Brasil com os Estados Unidos. Bom, então aí é essa prática para a nossa realidade do Brasil. Bom,
Isto posto só para colocar o seguinte na questão mundial que também interfere a nós. Independente de quem ganha ou se reelege ou se muda o presidente norte-americano, vai interferir porque os países precisam negociar uns com os outros. Isso é princípio geopolítico. A inter-relação dos países é completamente vital à sobrevivência deles e dos seus povos. Então, só aí nós já temos um arcabouço, nós já temos uma base imensa da importância das eleições norte-americanas para o Brasil e para o mundo. Concordo em gênero, número e grau quando você fala de nós fazermos a militância e pedir votos também para o Donald Trump nas nossas redes sociais, muito embora nós estejamos com as municipais agora ocorrendo, já também temos as nossas aí. E conscientizar as pessoas do porquê disso, exatamente porque o mundo ele é integrado. Então nada de sair e dividir, fazer quebra-cabeça cada um pro seu canto aí, cada um com seu pedaço, porque as coisas não funcionam mais assim. É um mundo, veja bem, globalizado, porém não globalista. Não confunda aí também as coisas. Perfeito, perfeito. Tá. Aliás, vou pegar esse parênteses e vou pedir a você, por favor, rapidamente, para explicar qual é a diferença de globalizado e globalista. Porque muita gente acha que progressismo e globalismo são coisas ótimas. Pois então, a globalização é um fenômeno que já está acontecendo há mais de 30 anos, há mais ou menos isso aí, certo? No qual o nosso planeta ele é integrado em costumes, mas esses costumes culturais, financeiros, também observa as diferenças locais. Já isso aí é a globalização. Já o globalismo, não. O globalismo é um fenômeno só, tentando colocar o planeta como só, e esse fenômeno, ele tenta, embora não consiga, mas ele tem a ideia, ele tem o projeto de fazer com que os hábitos sejam todos os mesmos mundo afora. Isso não é possível de acontecer, porque o mundo, com mais de 200 países registrados lá na ONU, tem características distintas, cada planeta, cada continente. Não tem como você integrar tudo num só e colocar tudo num só. Então, deixa eu dar um exemplo prático. Uma famosa rede de lanchonetes, mundo afora, não é? Que tem aí uma letra brilhante da cor amarela, não vou citar aqui o nome por uma questão ética, ela está na globalização, ela está no mundo inteiro. Mas o sanduíche que ela vende no Brasil não necessariamente vende num país que tenha a cultura vegetariana. Então lá ela vai fazer o sanduíche vegetariano. Na Índia, por exemplo, lá ela faz o sanduíche vegetariano, porque a vaca lá é idolatrada, a vaca lá tem uma perspectiva diferente de nós aqui do Brasil. E aqui vai fazer com a carne bem passada, mal passada, etc e tal. Isso aí é a globalização. No globalismo, seria a ideia de colocar o sanduíche com carne vermelha bem passada para o Brasil, para a Índia e para todos os lugares do mundo. Isso não tem condições de ir adiante, isso não tem condições de funcionar. Então, dei aí um exemplo prático para diferenciar os dois fenômenos. Muito bem. Bom, eu queria além dessa questão da geopolítica, eu quero aproveitar do seu conhecimento, até porque você mora aí no centro nervoso da política e dos tribunais superiores, que é Brasília, né, Distrito Federal. O que você achou, professor Pedro, dessa decisão que o Supremo, graças a Deus não foi o Supremo inteiro, foi o ministro Marco Aurélio, de soltar aquele bandidão, até que eu esqueci o nome, um bandidão pesado aí, que o Fux, graças a Deus, não deixou acontecer e suspendeu. Como é que pode? Como é que isso reverbera aí nos bastidores e nos corredores de Brasília? Você escutou algum comentário? Como é que você vê essa situação? Você, inclusive, é um futuro advogado, você se forma agora, né? Então, qual é a sua opinião sobre isso? Então, esse aspecto remonta antes à própria formação e composição da nossa Suprema Corte. A forma como o ministro acessa lá já dá o indicativo de futuras decisões que muitas vezes vão ser contraditórias entre eles, ora
também convergentes entre eles, Sim. não é? Com um entendimento pacificado, mas que pode muito bem trazer nocividades ao convívio da sociedade brasileira. Então, veja, a decisão é uma decisão absurda, e aí vem o outro que fez ali a revisão da decisão. Bom, aí é um aspecto. Quem é que garante que lá na frente não vai acontecer numa decisão não ser revista, dela ser, muito pelo contrário, homologada, muito pelo contrário, ratificada? E aí, entendeu? Ficaria um descrédito maior, porque, lamentavelmente, a casa lá já está em descrédito. Apesar de ser a maior casa da justiça brasileira, desse poder, que é o judiciário, muitas decisões que ocorrem ali são decisões políticas e não decisões jurídicas como deveriam ser. E volta a remontar. Tudo isso tem a ver diretamente com a forma de ingresso naquela casa. O ministro, na minha opinião, humilde opinião, não deveria ter essa questão de indicação. Fulano é do presidente tal, o outro é do presidente tal, aqui foi da época do fulano, ali é o outro. Faz uma linha do tempo, coloca lá a data, era na gestão de quem. Então isso daí já esgotou. Bom que hoje, graças a Deus, as pessoas estão mais informadas ou menos desinformadas, e hoje nós podemos discutir questões do Supremo, que 10 anos atrás ninguém fazia, ninguém sabia quem era ministro do Supremo. As pessoas, muitas delas, milhões de brasileiros, quiçá, nunca tinham ouvido falar em STF na vida. E hoje não, hoje as pessoas já discutem. As pessoas já sabem quem são os 11 integrantes que lá estão. Sabem da posse recente do Fux e que lamentavelmente teve essa decisão aí. E é uma decisão que nós não podemos analisar único e exclusivamente isolada. Ela tem todo um contexto sócio-histórico, jurídico, que leva a esse tipo de situação aqui, como essa desse camarada aí que foi solto e que sabe Deus onde é que ele tá uma hora dessa. E olha, que eu não sei. Não é só esse camarada não, professor. Tem uma série de outros. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, essa decisão esdrúxula que o Fachin deu, proibindo a polícia de fazer operações nas comunidades. Oi! Então, como é que fica, não é, a questão da segurança do carioca e dos turistas que vão na cidade que mais recebe turistas no Brasil? Fico redundante aí, mas é assim mesmo. Não é a cidade mais turística do Brasil. Como é que fica, então, essa questão? Porque é uma teia, uma rede de situações. As coisas, a geografia nos ensina isso e o direito também, elas estão integradas. As coisas não são isoladas por si. Então, uma decisão também drástica dessa, que foi tomada antes da mudança da presidência lá da casa, certo? Vai alterar a vida de moradores locais, de turistas que iam e vão com uma certa frequência ao Rio de Janeiro, como é o meu caso. Eu gosto muito da cidade, embora toda essa problemática que tem aí, e eu tenho consciência disso. Mas nem por isso eu vou gostar de deixar da cidade por causa disso. A gente também tem que saber separar as coisas, não é? E eu falo por mim, mas vamos pensar hipoteticamente por um outro cidadão lá da Europa, onde você já morou, Paula, você conhece lá. O cidadão que gostaria de visitar o Rio de Janeiro e sabe de uma decisão dessa, ele muda o seu destino de viagem e vai para um outro local do planeta. Então, ele deixa de gastar o seu recurso bem aí na nossa ex-capital federal e vai gastar em outro lugar. Então, prejudica, de certa forma, a economia carioca também. Então, é uma rede de coisas que estão interligadas, mas que, pelo que eu vejo, as decisões dos ministros do Supremo não levam em consideração nada disso, né? Os sabores ali são outros, não é? Os interesses para as decisões são outras, e, lamentavelmente, nós temos isso daí. Então, a bandidagem, uma vez sabendo disso aí, vai se alastrar cada vez mais, vai fortalecer o poder paralelo nessas áreas. Vai fortalecer... O que leva a isso aqui, a gente... o que leva esses caras, esses ministros, porque para mim é juiz,
Ministro não se aplica ao Poder Judiciário, no meu entendimento, mas isso é uma outra discussão. Por que esses juízes da mais alta corte do Brasil, a quem compete guardar a Constituição brasileira, libertar bandidos? Isso me leva a mim a crer que deve existir, com certeza, interesses juntos dos próprios bandidos, dos caras que decidem com os bandidos aqui fora. Vamos soltar fulano para agradar ciclano e dane-se. Dane-se o pagador de imposto lá, o cidadão carioca. Eu quero mais é o meu, sabe? Porque não passa na cabeça de ninguém. Existe brecha no direito? Existe brecha no direito. Claro, o direito não é matemática. Vírgula muda uma decisão. Eu sei. Mas, pô, o cara não sabe que soltar um bandido vai prejudicar todo um sistema de segurança de uma cidade já sofrida como o Rio de Janeiro. Porra, só posso concluir que existe conivência do poder com a bandidagem. Não tem outra explicação. Mas é isso, porque uma vez que os ministros chegam lá no Supremo, da forma como eles chegam, ingressam lá da forma como eles ingressam, porque um grupo indicou, porque um grupo o conduziu até lá, o grupo conduziu assim, quase que carregando passo a passo, atravessando ali a Praça dos Três Poderes até ele chegar na cadeira literalmente. Só falta fazer uma dramatização a esse ponto. Então, uma vez que ele tem esse grupo, que o leva, e é um grupo político, lá na cadeira, uma vez instalado e uma vez julgador ali, ele é não um amigo, mas um subserviente do grupo que colocou ele lá. Então ele vai tomar decisões conforme os interesses do grupo. É conveniência, é desrespeito, mas aí as decisões são decisões, volto a dizer, políticas, e que terceiros ou outros que fiquem à margem da decisão, que no bem popular rasgado, que se lasquem para lá. Então eles de fato é isso. Na minha opinião, a forma tem que ser mudada, né, logo, muito em breve. Isso aí é para médio e longo prazo. Isso não vai ser mudado de hoje para amanhã. Eu sei que não vai, não é? Mas a forma de ingresso, na minha opinião, deveria ser, não é, membros, não é, do Poder Judiciário, com mais de 50 anos de idade, com pelo menos 20 anos de exercício, que tivesse ali um mestrado ou doutorado, que fizesse um concurso público, entendeu? Que fizesse uma apuração melhor e não por indicação política, da forma como vem sendo feita. Porque essa forma, volto a dizer, ela já se esgotou e o nosso país esgotou. Ela se esgotou lá e esgotou para a nossa nação aqui, porque comprometeu um eixo, um dos três poderes. Um dos três poderes já está comprometido. Se um ministro, não é, comete alguma irregularidade, a gente vai denunciar para quem? Dali a gente vai recorrer só para Deus, não tem mais para onde recorrer. Pior, professor, que o STF é a ponta do iceberg. O mesmo processo de indicação política acontece no STJ, nos tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça. Só não acontece... Toda a cadeia. Só não acontece na primeira instância. Porque aí não, ali o cara tem que entrar, concursar. Pelo concurso. Mas quando ele vai ascender para o tribunal, ele pode ascender por antiguidade, ou por merecimento, ou pelo 5º constitucional, ou pelo 5º do Ministério Público. Caraca, é politicagem demais, meu amigo. Por isso é que, veja bem, a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e também a Constituição Federal, proíbe juízes de serem partícipes da vida partidária. O juiz, em regra, não pode ser filiado. Mas se um juiz ele presta um concurso e ele quer ascender a desembargador, a ministro de algum cargo, ele vai ter que passar a cuia dele e pedir votos lá para toda a roda de políticos ali, não é? Os deputados, os senadores, senão ele não vai ascender, não é? Então, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns juízes que são completamente apartidários, e eles já entraram. Eu entrei juiz e vou morrer juiz, porque eu não vou passar a ser desembargador nem a ministro nunca, porque eu não vou tomar café no gabinete do fulano de tal nunca. Então eu vou ser somente juiz. Por antiguidade ele vai.
por antiguidade. Só pela antiguidade, é a única forma. Mas as outras formas, ele não vai. Só que na antiguidade, a lista também já é enorme. Então, quem está entrando agora, ele vai ter que ir lá para o final da fila e um belo dia, quem sabe, ele chega na antiguidade, pela antiguidade. Talvez nem vá. E talvez nem vá, porque muitos aposentam como juiz da primeira instância, entendeu? Mas o fator de ir tomar o café, né? Muitos aqui ironizam, né? O café de gabinete aqui em Brasília, muitos não vão, entendeu? E quando eu falo para as pessoas, né, que não conhecem Brasília, é uma questão. Porque muitas pessoas no Brasil não conhecem Brasília, não tem interesse. Muita gente que mora aqui também não tem interesse no que se passa no Congresso Nacional. Muita coisa é decidida em corredor. Muita coisa não é decidida lá no plenário principal. Muita coisa é decidida meia-noite com determinadas pessoas tomando café enquanto você dorme para acordar no outro dia e trabalhar. Verdade. Mas eu ainda bem tenho essa visão aqui estando em Brasília, tenho a oportunidade de estar lá nos corredores do Congresso, nos corredores do Supremo, nos corredores de alguns tribunais, mas nem todos têm essa oportunidade e muitos que têm essa oportunidade não querem. A população brasileira pegou nojo. Então, o STF aqui é um caso. Não é? O STF, lamentavelmente, tem emitido decisões completamente desfavoráveis. É um sistema estruturado, normatizado, legalizado, mas que não contribui. Agora que as pessoas estão começando mais a leitura, começando mais a reflexão, não é? As famosas tias do Zap aí transmitindo e retransmitindo notícias nas redes, não é? Estão começando a ter ciência disso daqui. Que bom! Pretendo que isso permaneça cada vez mais, que avance. É antes tarde do que nunca. Verdade. Professor, eu fico preocupada com o nosso tempo, né? Porque o nosso tempo é de exatamente 1 hora, e eu quero também abordar um outro tema. A gente só pega abacaxi. Pois é, assim mesmo. Mas então, eu sei que esse tema que eu vou te falar agora é um tema que você está desenvolvendo na sua tese de formatura, né? Você se forma agora em Direito. E eu, particularmente, tenho um carinho especial por esse tema. Eu queria que você falasse para a gente sobre o PL 2893 de 2019, que trata sobre a questão do aborto. Como é que você vê, como é que você está defendendo isso na sua tese? Então, eu primeiro preciso falar sobre o escopo, né, o conteúdo principal desse projeto de lei. Claro. É o projeto de lei de autoria conjunta da deputada Cris Tonieto, daí do Rio de Janeiro, e também do deputado Felipe Barros, do estado do Paraná, lá do Sul. Bom, esse projeto visa principalmente revogar o artigo 128 do Código Penal vigente. O artigo 128, para aqueles que não conhecem, é aquele que temos a permissão da mulher realizar o aborto em 2 situações distintas. Ou porque ela está com uma questão de saúde e não consegue levar a gravidez adiante e configura risco de vida para a mulher, ou em caso de estupro. Bom, esse é de fato um assunto muito polêmico. Nesse projeto de lei aqui, não entra a questão do anencéfalo, porque isso aí é um julgado do STF, é uma jurisprudência. Então, não é o artigo de lei, tá? Só fazer esse parênteses é a parte. Então, esse artigo prevê essas 2 questões e o projeto de lei é para revogar esse artigo. Por quê? Veja, o nosso Código Penal, que é a Lei 2.848, data de 1940. Então, nós já temos aí basicamente 80 anos da lei. É óbvio que dentro desses 80 anos o Brasil já se modificou demais. Nossa, com a internet, então? Exatamente. Então, veja, o Código Penal em si já é uma lei que precisa de revisão em vários artigos. Porque se você for lá, tem penas lá da época do cruzado, entendeu? Coisas do tipo. Esse Código Penal ainda prevê a questão do adultério? Prevê, pois é. Então, são questões que precisam ser, de fato, revisadas. Aquela época, eu imagino, lá em 1940, ou pouco antes, não é? Porque quando uma lei é vigente,
ou passa a vigência, a discussão ela já é bem antecedente. Eu penso que ali, nos primórdios da década de 1930, o legislador daquela época previa uma exceção para a questão do aborto, porque ali já tinha a ideia de que o aborto é crime e que o aborto não deveria e não deve ser legalizado jamais. E, embora esse artigo aqui possibilite, embora o artigo 128 permita o aborto nesses dois casos que eu citei, não quer dizer que o fato deixa de ser crime. A conduta ela permanece criminosa. Ela não é punível. É isso que a lei determina. E por que eu concordo com esse projeto de lei? Terminei recentemente a escrita da monografia sobre esse projeto de lei. Eu poderia ser totalmente contrário, eu poderia ser parcialmente favorável, parcialmente contrário a ele. Por que eu sou totalmente favorável ao projeto de lei e essa revogação? Porque, como professor da Secretaria de Educação, como militante já dessa área há muito tempo, primeiro eu tenho uma questão fenomenológica. Porque a minha mãe engravidou do meu pai para me ter, com suposto dito risco de vida, com pressão alta, e ela poderia ter realizado o aborto ali à luz dessa própria legislação. E ela preferiu levar a gravidez adiante. Se ela tivesse seguido a legislação e até mesmo recomendações de médicos que vão, não é, nessa militância abortista, eu não estaria aqui falando uma hora dessa. Então, o primeiro ponto é esse. Então, ela resistiu, eu sobrevivi, e hoje eu não tenho pressão alta e nenhum dos meus irmãos que são mais velhos do que eu, inclusive. Então, é uma questão que se coloca em xeque. O risco de vida da mulher, ele está numa posição de crendice. Então, eu parto desse princípio de que há uma crença de que determinadas doenças, como tuberculose, perturbações mentais, vômitos incoercíveis, isso daí vem a dificultar a gestação de uma mulher e isso ensejaria uma gravidez. Né? Isso prejudicaria uma gravidez, digo melhor. E não é o caso. Outro fato é na questão do estupro. Não é? É lamentável. Óbvio que eu não vou defender o estuprador nem o ato por ele praticado. Mas, se ele poupou a vida da mãe, por que não vai poupar a vida daquela futura pessoa que vai vir a nascer? Então, são questões levantadas. É óbvio, volto a dizer, que o assunto é polêmico, não há um entendimento pacificado. Até onde eu saiba, o nosso presidente Bolsonaro, ele é a favor da manutenção desse artigo, é uma divergência que eu tenho com o nosso líder do executivo, com o nosso presidente no qual eu votei, é uma divergência que eu tenho com ele, é uma divergência respeitosa. Sim, claro, eu não vou sair nas redes sociais esculhambando ele por causa disso, não. A gente tem que aprender a ter um debate civilizado, de alto nível, né? Ainda mais agora com as redes sociais aí, porque tudo agora é nas redes sociais, e em plataformas como essa a qual nós estamos conversando, e é isso. Eu defendo, então, esse projeto de lei, que foi apresentado em maio de 2019, porque nas pesquisas que eu desenvolvi, com agentes que eu conversei, muitos vídeos, documentários que eu assisti, muitas aulas, inclusive, da então professora Cristo Nieto, que inclusive está gestante aí no Rio de Janeiro, não é a deputada federal daí do Rio de Janeiro, eu assisti. Que eu concluí, que eu coloquei lá nas minhas conclusões, a minha orientadora chamou a atenção para eu desenvolver melhor minha conclusão. Não é? O que você concluiu? Eu concluí lá que médicos, que clínicas consagradas estão encaixando mulheres para essa prática do dito aborto legal. Então, eu defendo a ideia de que não é aborto legal, não. É aborto permissivo. Peraí. Ele não está legalizado dentro da minha tese. Peraí. Explica de novo o que é tido como aborto legal. Bem didático para mim, por favor. O que muitos entendem como aborto legal seria o aborto que está previsto em lei. É o artigo 128 em si. Ele seria um aborto legal. Eu, no meu trabalho, defendo a tese de que ele não é legal, que ele é permissivo. Ele é permitido. Mas o que diz o artigo? Né? O que diz? Fala bem didaticamente. Deixa eu só fazer a leitura aqui do caput do artigo, que é bem pequenininho. Por favor. Entendeu? Artigo 128 do Código Penal. Diz aqui, não se pune o aborto praticado por médico. 2 pontos.
não se pune o aborto praticado por médico, 2 pontos. E aí vem ali os incisos onde não é essa punição. Então, veja bem, está escrito no artigo, no caput do artigo 128, tá certo? Muitos o têm como aborto legal. Eu parto do princípio de que ele é permissivo, tá certo? Embora ele esteja na legislação, embora ele esteja na lei, ele vem a ser permissivo porque o Brasil considera o aborto crime. Então, é isso que eu tento defender lá na minha tese. Esclarecer que o artigo 128, tá certo? Que traz a exceção à regra, ele é uma permissão. Ele não é uma legalização. Embora esteja descrito na lei. Não, consegui esclarecer? Sim, mas aí eu venho aqui te perguntar. Qual é o limite dessa permissão? Se uma mulher engravida 5 vezes e ela quer abortar 5 vezes, então é legal, por exemplo, se ela tiver problema de engravidar, ela engravida, fica doente, diz que fica doente, sei lá, fica doente, aí se ela pode abortar quantas vezes ela ficar doente? Como é que é isso na prática? Do ponto de vista estatístico, não tem regra. Ela pode, por essas condições normativas do próprio artigo 128, ela vai realizar isso aí quantas vezes ela quiser. Uma vez ela diz que foi estuprada, na outra diz que foi doente por uma questão A, na segunda vez foi por questão B, na quarta vez ela foi estuprada de novo, ou supostamente estuprada. Então, é isso que tem acontecido. Mas ela Não. No caso, veja bem, deixa eu corrigir aqui. No caso do estupro, não é? Circula aí uma portaria recente do Ministério da Saúde que a mulher não precisa mais. Tem a Lei 12.845, inclusive, que vem a ser, quiser pode anotar aí à vontade, 12.845, conhecida como Lei Cavalo de Troia, que permite a mulher, não é? Apenas declarar que foi estuprada, não precisa fazer o exame de corpo de delito, não precisa fazer boletim de ocorrência, ela apenas vai lá e diz que foi estuprada, pronto, acabou. Então ela não precisa comprovar esse estupro. Não, peraí, gente, vou ficar doida aqui. Peraí, agora me pirei o cabeção. Não teve uma polêmica imensa aí, uns 2, 3 meses atrás, de uma menininha de 10 anos. Então essa menina, por que ela não foi lá e não fez o aborto tranquilamente, sem ter aquela celeuma toda, tranquilamente? Aquela celeuma toda, não entendi. Por que? Porque... Então, aquele caso lá da garota capixaba, inclusive eu coloquei no terceiro capítulo lá da minha monografia, porque aquilo lá repercutiu o Brasil todo. Sim. O que acontece? Ela poderia ter, dentro dessa lei, dentro do artigo, ela poderia ter abortado desde o princípio, desde o princípio da notícia. Aí cabe perguntar à família dela por que não foi feita. A família, motivos diversos, porque ninguém sabe depois daquilo lá quantas anda a situação. Entendeu? Confusão. Total. E se já que era permitido, por que tão logo soubesse do fato, por que não realizou? Aí uma coisa, se ela tivesse realizado a gestação ali, digamos, com 1 semana ou 2... Alguém dá garantia de que aquela menina não estaria sendo estuprada até hoje? Não, porque parece que era um ato recorrente. Né? Então aí você chegou num ponto muito específico da discussão, né? Porque é o seguinte, a família lá é uma família completamente sem base, de acordo com as informações que eu vi aí nas redes, que todo mundo pegou, que todo mundo viu. É uma família sem base, ao que me parece, o tio da menina foi morto, né? Alguma coisa assim. Foi na cadeia. Entendeu? Exatamente, foi morto na cadeia. A menina precisa de acompanhamento psicológico agora, dirá talvez pela vida toda. Agora, e aquilo ali foi um caso mais extremo, era uma menina de 10 anos de idade e tal. Agora, na minha pesquisa, por exemplo, eu peguei casos de jovens de 18 anos que engravidaram do namorado e que ela mal contou pro namorado. Eu peguei um caso aqui de uma determinada jovem de 18 anos, não é? Ex-aluna minha, não é? Que engravidou de um ex-aluno meu e que ela contou pra mim que estava gestante, mas não contou pro cara. Bom, ela contou pra mim, logo depois ela fez o aborto, alegando estupro, suposto estupro,
E daí ela veio falar para mim novamente, depois falou pro cara que o aborto. Então ela fez um aborto, ela engravidou e fez o aborto e não contou absolutamente nada pro camarada. Ali é um caso que tá tendo que ter o acompanhamento psicológico dos dois, porque o cara entrou em choque. Porque ela, namorando ele, não descobriu que um dos sonhos da vida dele era ser pai. Então, veja. E tem muito homem que tem vontade de ser pai, viu, mulheres? Vocês aí que estão acompanhando, tem homens que têm vontade de ser pai, sim, viu? Que com muita responsabilidade. Graças a Deus eu tive e tenho um ótimo pai. Vejam, então o artigo 128, ele está escrito, mas o texto dele não diz que o aborto é legal, ele diz que o aborto ele não é punível. Então, ele está na lei, mas ele não é legal. É isso que eu defendo na minha monografia. Entendeu? Então, a minha ideia é totalmente convergente com a deputada Cristonieta e com o deputado Felipe Barros. Não é? Que está escrito lá, foi escrito há mais de 80 anos atrás, e hoje precisa urgentemente ser revisto ali. Na verdade, isso daí é um fato também que eu coloco lá, é inconstitucional. A nossa Constituição Federal de 1988 não deveria ter recebido esse artigo aí do Código Penal. Eu defendo tudo isso lá, entendeu? Então, é um assunto complexo, entendeu? Eu pretendo com fé em Deus fazer mestrado nessa área de política criminal voltada para o aborto, não é? Espero que algum professor aí não tão esquerdista me aceite na orientação, não é? E é basicamente isso. É isso que eu estou tentando esclarecer, que há uma permissão, mas não há uma legalização. Professor, assim, você sabe que eu venho do Judiciário Federal, né? Ano que Sim. vem, eu vou completar 40 anos que eu comecei a minha carreira em 81, aí em Brasília, no TRT que meu pai fundou, na 10ª região, na Asa Norte, que hoje já não está mais na Asa Norte, está lá na Praça dos Tribunais Superiores, enfim, cresceu muito. Mas há 40 anos, e eu tossi de novo, que eu vejo que o direito ele é feito para ter várias interpretações. Então, assim, pela minha humilde opinião, esse artigo 128, ele foi redigido para isso mesmo. Para deixar esses entendimentos mesmo, sabe? Porque se o objetivo fosse... Tá bom, isso lá em 1940, né? Mas desde 1940 aqui também o legislador também era político. O legislador é político. Sim. Então, como é que vai fazer um texto hermético? É complicado, porque existem interesses. A sua tese veio para provar o que eu acredito, eu concordo com a sua tese. Porque ela é permissiva, o artigo... Agora entendi, por você me explicar, que esse artigo ele não é legal, ele é permissivo. Mas é permissivo por causa da interpretação que nós temos, quer dizer, quem aplica a lei tem, por causa da redação dele. Então, o direito, ele é isso mesmo. O direito, você vê que os caras, voltando ao STF, os caras do STF, eles fazem a política baseados no direito, porque o direito sempre vai ter uma vírgula, 2 pontos, uma exclamação, um travessão e blá, 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 para poder você dizer que é legal aquilo que você está fazendo. Enfim, isso é só uma colocação para ilustrar. A te agradecer, inclusive, que você me explicou, eu não tinha ideia, não tinha conhecimento desse artigo, dessa capciosidade desse artigo. É isso. Pois é, então, um outro aspecto que existe, que está acontecendo no Brasil já há bastante tempo, é a cultura da morte, e que vai de encontro aí com esse artigo. A cultura da morte é algo que existe de fato já há bastante tempo. Recentemente nós tivemos a condenação aqui do Padre Lodge aqui de Anápolis, não é? Porque ele defendeu, não é, de que uma mãe não abortasse, e por causa disso ele foi condenado a pagar 400 mil reais de indenização. Um padre. Eu não sou católico, mas eu respeito profundamente a Igreja Católica e os sacerdotes que lá estão fazendo o seu trabalho. E Anápolis, eu morei lá 14 anos, faz parte da minha vida, impossível apagar isso daí. A minha primeira graduação, inclusive, eu fiz lá. Vejam, a cultura da morte começa quando determinados grupos feministas ou de partidos militantes da área da cultura da morte falam que
Aborto é questão de política pública. Então você, meu querido, minha querida, pai ou mãe de aluno do ensino fundamental e médio, você é aluno da educação infantil ao pós-doutorado que nos assiste, veja bem, você não precisa esperar que professor nenhum vai entrar na sua sala de aula e vai falar: olha, eu sou a favor do aborto, que a mulher é dona do seu corpo, que a mulher, ela cuida do seu corpo muito bem. Então, a Paula Mesquita, ela pode fazer a maquiagem com a marca que ela quiser, ela pode colocar o óculos da cor que ela quiser, ela corta o cabelo Chanel, ela encaracola e tal, e ela faz o aborto. Devagarzinho, devagarzinho, vai fazendo, entendeu? O entendimento vai fazendo uma lavagem cerebral. Porque tudo é muito bem camuflado, tudo é muito bem feito por debaixo da cortina. Não fique esperando nada explícito, nada escancarado, porque vocês não vão ter. Mas a então, revolução não é das armas, professor. A revolução é gramsciana. Cultural, é cultural. A revolução é cultural, exatamente. Lá no livro, né, que nós lemos recentemente no grupo, né, a Revolução Cultural de Gramsci, tem isso daí que você falou, é louvável lá. Veja bem, a ideia capciosa do Gramsci, veja bem, pessoal, o Gramsci, ele fez os cadernos dele no cárcere, preso. Foi. Entendeu? Preso. Ele teve que ser preso para poder escrever tudo aquilo lá que norteou a esquerda e norteia até os dias atuais. Até os dias atuais. Isso daí lá na década de 1930. Então já tem o quê? Já vai fazer 100 anos as ideias do camarada. Entendeu? Das ideias que ele colocou. Então veja bem, os partidários, os grupos que são a favor do aborto, dificilmente vão chegar e vão falar: eu sou a favor do aborto. Dificilmente. Você não espera também que um deputado, que um senador que é a favor da pauta vai lá subir na tribuna, pegar o microfone e falar: olha, hoje eu vim discutir a pauta e inicio a discussão dizendo que eu sou a favor do aborto. Você não espera isso porque você também não vai ver. Vão começar sempre nessa pauta aqui, nessa seara, vão iniciar a discussão como: aborto é uma questão de saúde pública, que é para o quê? Agradar gregos e troianos para depois fazer o arremate final. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Entendeu? Então, veja bem, eu chamo a atenção para a cultura da morte, eu chamo a atenção aí vocês, fiquem de olho, pai, mãe, o que seu filho está estudando na escola. Pai e mãe, você já viu aí o livro didático? Inclusive das escolas particulares, o que está lá? Se é escola particular, você mesmo que está pagando diretamente. Se é da pública, você está pagando pelos impostos. Procura saber, porque de graça não é nenhum nem no outro. Então procura lá saber qual é o conteúdo, o que o professor está falando. Eu já sei de histórias que são incabíveis e que são horrorizantes aqui no Distrito Federal. Tá? Todo aluno meu sabe, todo aluno meu que já me perguntou, eu sempre esclareci que sou contra a pauta do aborto. E mesmo eu tendo alunos, por exemplo, do ensino médio, de educação de jovens e adultos, eu já tive a oportunidade de dar aula, né, para alunos bem mais velhos que eu, cuidar de ser meus pais, cuidar de ser meus avós. Eu tive essa experiência, muito louvável, por sinal. E que muitas vezes eles eram favoráveis, mas respeitavam o meu posicionamento. Sim. Tá certo? Então, eu acredito no diálogo, mas nós temos que estar também espertos. Segue o princípio bíblico. Simples como a pomba, sábio como a serpente. Entendeu? Aprender a ler aí nas entrelinhas, começar a perceber como é que o teatro vai se desenvolvendo, qual é o objetivo final lá na frente, como é que as coisas vão acontecendo, tá bom? Procure outras mídias alternativas, a internet é para isso. Desatrela, desapega aí das mídias tradicionais, que muitas vezes só poluem e só inflam, tá? Descontribui com tudo. Tá bom? E é basicamente isso aí que eu tenho a deixar para aqueles que visualizarem aí a nossa entrevista. Então, estou muito contente, está deliciosa aqui a conversa. Professor Pedro, eu, com tristeza no coração, estou vendo que o nosso tempo está acabando. Pois é, não é? É triste. Quando o negócio fica bom, aí a gente tem que acabar. Mas pois então. Não quer dizer nada, não quer dizer nada. Isso é só o primeiro que a gente fez. A gente pode estar fazendo isso semanalmente, a gente pode combinar aí, porque você trouxe informações sensacionais.
Primeiro porque eu não sabia. Essa descoberta do artigo 128 aqui, para mim, foi fantástica. Eu nunca parei para ver isso. E, enfim, eu ia dar um testemunho, mas não vou dar, não. Porque eu tenho duas filhas. Eu tenho uma de 38 anos, advogada, e uma de 17 anos, que acha que vai fazer direito. As duas oportunidades que eu engravidei com 20 e com 40 anos. É uma experiência e tanta, hein? São 20 anos de diferença de uma para outra. Minha segunda filha podia ser minha neta. Você vê. Mas o que eu quero dizer não é isso, que quando eu engravidei das duas, em um momento me passou pela cabeça a opção de abortar. Nunca mais. A primeira eu engravidei, eu namorava, e a segunda eu tinha suspeita de câncer de útero. As duas eu tive... Nenhum momento passou pela minha cabeça de abortar. Mas eu não vou mais continuar falando sobre isso, porque isso é um assunto muito intramuros, mas é um assunto que toca profundamente o meu coração. Eu quero te agradecer, professor Pedro, pela honra de ter dividido essa tela aqui comigo. E quero te convidar para outras vezes a gente estar batendo esse papo aqui na Rede 01, tá? Você perfeitamente. É convidado eterno, é só bater na porta e dizer, tem uma novidade, a gente abre a pauta para você. Tá bem? Muito obrigada. Perfeitamente. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, Paula Mesquita. Me disponibilizo para oportunidades outras futuras, tá bom? Desejo sucesso aí na nova jornada, com um novo projeto, um novo trabalho. E conte comigo aí, tá? Até uma próxima vez. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite e ótima semana aí que se inicia.